Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou estudante da Unifei, membro da Fundação Asimo, e hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo ensinando a como utilizar capacitor, diodo, LED, resistor, montando circuitos básicos utilizando os conceitos que a gente aprendeu no vídeo passado. Caso você não tenha visto, clica aí no canal e vai lá assistir o vídeo sobre gerador de função e osciloscópio. Eles vão ser nossos aliados neste vídeo para a gente testar, medir tensão, corrente e etc. Bom, eu tenho aqui capacitores, né? Esses daqui são capacitores eletrolíticos. Existem outros tipos de capacitor, tem o cerâmico, mas o que a gente mais usa é o eletrolítico. Ele tem esse formato aqui, né? Ele é pretinho, ele tem geralmente os terminais embaixo. E o que é um capacitor? Como que ele funciona? Ele basicamente armazena energia dentro dele, no circuito. Então, se eu aplicar tensão aqui, ele vai carregar e vai armazenar essa energia. No momento que eu desligar essa tensão, ou inverter o sentido, inverter a polaridade, ele vai começar a descarregar. E o meu circuito vai começar a consumir a energia que está armazenada no capacitor. O capacitor, assim como o resistor ele tem a resistência, o capacitor ele tem a capacitância. É a propriedade dele. A capacitância basicamente mede a quantidade de energia que esse capacitor vai armazenar. A capacitância é medida em farad, que é indicado pela letra F. E aqui eu tenho escrito no capacitor, não sei se vai dar para enxergar muito bem no vídeo, mas esse aqui é o capacitor maior que eu tenho aqui, ele é de 2.200 microfarad. A capacitância geralmente é em micro, na escala de micro. Então esse aqui é o maior que eu tenho, 2.200 microfarad. Eu tenho um capacitor aqui, que ele é de 47 microfarad. Eu tenho esse outro que ele é de 470 microfarad. E eu tenho esse daqui que ele é de 1 microfarad. Aqui, ó. E cada um deles também tem indicando a tensão que ele suporta. Esse aqui é 63 volts. Esse daqui ele é de 25 volts. Esse daqui é 63. E esse daqui é 25 volts. E ele também tem um sinal aqui indicando qual que é o terminal negativo. Então tem um menuzinho apontando para cá. Então esse aqui é o terminal negativo e esse aqui é o terminal positivo. Esse tipo de capacitor tem que tomar muito cuidado, porque se você ligar ao contrário, ele pode explodir, estourar na sua cara. E isso não é legal. Então tem que prestar muita atenção qual a polaridade certa de ligar o capacitor. Agora eu vou mostrar para vocês um circuito básico resistor-capacitor. O resistor ele vai limitar a corrente e eu vou mostrar para vocês a função do capacitor no meu circuito. O capacitor, como eu falei, ele vai armazenar energia e quando eu inverter a polaridade da minha tensão, ele vai descarregar essa energia. Então eu vou ligar o meu gerador de função aqui, o positivo, e aqui o negativo. Eu vou ligar o canal 1 do meu osciloscópio para medir a tensão que vai chegar no meu circuito. E o meu canal 2 eu vou usar para medir a tensão em cima do capacitor. Lembrar que esse osciloscópio ele não é de canal isolado, ou seja, o terra dos dois canais é o mesmo. Então esse aqui vai ser o negativo do canal 2 também. Então tem que tomar muito cuidado para não queimar o osciloscópio. Então eu vou colocar o meu canal 2 aqui. E ele vai medir para mim a tensão em cima do capacitor. Esse é o capacitor de 1 microfarad. Quanto menor a capacitância, menor a quantidade de energia que ele vai armazenar. Se eu aplicar uma tensão alta em cima de um capacitor de baixa capacitância, ele vai carregar muito rápido. Então, às vezes, a gente não consegue visualizar muito bem a curva de carregamento. Então, eu vou ajustar a minha tensão de uma forma que eu consiga ver a curva de carregamento. Então, no meu gerador de função, eu vou gerar uma tensão quadrada. Vou ligar ele aqui e eu vou colocar numa frequência de 1 Hz para ficar fácil de visualizar. Agora eu vou ajustar. Aqui no osciloscópio eu tenho um botão que está escrito alto. Ele vai basicamente ajustar automaticamente para mim a escala, de uma forma que fica fácil de eu visualizar. Que no caso aqui está mais ou menos. Então eu vou ajustar
Bom, então ele deu aqui para mim, esse é o canal 1, que é a tensão da fonte, né? Eu vou ajustar ela para eu conseguir ver melhor. Então essa é a tensão que está chegando na minha fonte. Agora eu vou apertar aqui o botão para ligar o canal 2. Pronto, então eu tenho aqui o canal 2, que no caso ele está ali. Eu vou desligar o canal 1 só para eu visualizar somente o canal 2. Eu vou ajustar a posição dele, vou deixar em 0 volts. Pronto, ajustado o canal 2, eu vou ligar o canal 1 de novo. Só que agora está uma em cima da outra. Por quê? Como eu falei, o capacitor está carregando muito rápido. Então eu preciso diminuir a minha tensão. Bom, eu tive que mudar algumas coisas, né? Eu mudei o meu capacitor para o de 47 microfarad, porque o outro não estava dando para visualizar. Eu vou dar um stop aqui. E aí a gente consegue ver, ó. Aqui eu tenho o meu canal 1, que é uma onda quadrada, certo? Essa aqui é a tensão da minha fonte, a tensão que está vindo do meu gerador de função. E o canal 2, ela é essa curva aqui, ó. Eu vou até desativar o canal 1 para vocês verem. Essa é a curva do capacitor. O que isso significa? O capacitor ele começa descarregado, e aí quando eu aplico a tensão, ele vai carregar e vai chegar no valor máximo. Depois que inverte a tensão, ele começa a descarregar. Então essa parte aqui é a parte de descarregamento do capacitor. A hora que volta a tensão, ele começa a carregar de novo. Vou voltar o canal 1 para vocês verem. A tensão da fonte, ela sobe direto e aqui ela cai direto. Então no que ela sobe direto, o capacitor ele demora um tempo para carregar. Ele demora um pouquinho para chegar no valor dele. E por que a tensão do capacitor está menor do que a tensão da fonte? Porque o resistor ele consome um pouco de tensão. Então, por isso que o valor máximo da tensão do capacitor é menor do que a da tensão da fonte. A hora que a tensão da fonte cai, o capacitor começa a descarregar até ele chegar no valor mínimo dele. Então, esse aqui é o valor mínimo do capacitor. Então, esse tempo aqui, ó, tem um pequeno tempo que ele demora para descarregar. Então, aqui ele carrega, aqui ele descarrega. E é basicamente esse o funcionamento do capacitor. Daqui a pouco eu vou mostrar uma aplicação disso, e como que a gente pode usar isso para aplicar em algum circuito. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês aplicações de diodo e capacitor nos circuitos. Então, aqui eu tenho um circuitinho que eu tenho um diodo, um resistor e um LED. Esse diodo, ele está permitindo a corrente nesse sentido. Então, aqui está o catodo, aqui está o anodo. O resistor ele é de 2K e eu tenho um LEDzinho só para visualizar. Eu ajustei o meu gerador de função para uma onda senoidal com frequência de 1 Hz. Então eu vou ligar e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Esse circuito ele é chamado de circuito retificador de meia onda. O que isso significa? O diodo ele só vai deixar passar a tensão positiva, ele não vai deixar passar a tensão negativa. Então ele vai eliminar a parte negativa da minha fonte. Então no que eu ligar aqui, olha o que aparece no osciloscópio. Então eu tenho no canal 1 a minha onda senoidal, que é a minha tensão que está chegando do meu gerador de função. E no canal 2 eu tenho a tensão em cima do meu LED, eu estou medindo a tensão em cima do LED. E olha que interessante, eu vou dar um stop. Dá para ver que quando a tensão na fonte ela cai, ela vai para o negativo, a tensão em cima do LED é 0. Por quê? Porque o meu diodo ele cortou essa tensão, ele não deixou passar essa tensão. Dá para ver que o LED está piscando, ele só acende quando a tensão está positiva, quando a tensão está negativa, né, não tem tensão em cima dele, ele apaga. Então esse é o circuitinho que a gente chama de retificador de meia onda. Bom, agora eu vou demonstrar um outro circuito, que é o circuito que a gente chama de retificador de onda completa. Eu vou deixar na tela um desenho do circuito para ficar fácil de vocês entenderem. Basicamente eu tenho 4 diodos e o que eles vão fazer? A minha fonte está ligada aqui no meio, todos estão para o mesmo sentido. Então a hora que a tensão positiva chegar, esse diodo vai deixar passar a corrente e esse diodo não. Então a corrente vai fluir nesse sentido, vai vir para cá e vai chegar no meu circuito resistor LED. E depois a corrente ela sai do negativo, vai vir por aqui, esse diodo vai deixar passar e ele vai chegar no meu terminal negativo da minha fonte. Quando a tensão inverter, aqui vai ser o positivo e aqui o negativo, a corrente ela vai fluir nesse sentido. Esse diodo não vai deixar passar a corrente
Esse aqui também não, então a corrente vai fluir nesse sentido e vai vir nesse sentido no meu circuito resistor LED. Ou seja, tanto quando a tensão estiver positiva quanto negativa, ela vai estar sempre no mesmo sentido no meu circuito resistor LED. Aqui dá para ver que ele está medindo o ruído. O meu LED está até um pouquinho aceso, depois eu vou mostrar para vocês quando eu colocar um capacitor que esse problema vai ser resolvido. Então eu vou ligar o meu gerador de função e olha que interessante. A onda, ela é senoidal, ela tem a parte positiva e a parte negativa. E esse meu circuito, ele está eliminando, na verdade ele não está eliminando a parte negativa, ele está rebatendo a parte negativa para cima. Então o que era negativo virou positivo e o que era positivo continuou positivo. No meu gerador de função eu setei uma frequência de 1 Hz. E aqui, se você for prestar atenção, ele está medindo uma frequência de 2 Hz. Por quê? Antes a minha oscilação era uma onda completa, parte positiva, parte negativa. Agora eu tenho uma oscilação que é metade da onda que eu tinha antes. Então o período dessa onda, ela é metade do período da onda que vem da fonte. Então se a frequência da fonte é 1 Hz, aqui vai ser o dobro, que vai ser 2 Hz. Então o LED está até piscando mais rápido do que no retificador de meia onda que eu mostrei para vocês, porque a frequência dobrou basicamente. Então agora só tem a parte positiva. E o que acontece quando eu colocar um capacitor aqui no meu circuito? O capacitor ele vai estabilizar a tensão. Aqui agora eu não tenho mais uma tensão alternada, eu tenho uma tensão contínua. Por mais que a tensão varie, ela está sempre no mesmo sentido, ela está sempre positivo e negativo. Eu vou colocar um capacitor no meu circuito em paralelo com o meu circuito LED resistor. Bom, agora eu liguei um capacitor em paralelo com a saída do meu circuito. Aqui eu tenho meu circuitinho retificador. Na saída dele eu liguei o capacitor. Ele está em paralelo, então o positivo dele está no mesmo positivo do resistor. E aqui eu estou ligando o negativo junto aqui com o negativo do LED. E olha que interessante o que ele fez. Ele ajustou a minha tensão, basicamente. Se eu tirar o capacitor, eu volto no que estava antes. Ó. Esse é meu circuito sem capacitor. Agora eu vou ligar o capacitor. E ele vai ajustar a minha tensão para ela ficar um pouco mais contínua, né? Um pouco mais lisinha assim. E esse é o capacitor menor, que é o de 1 microfarad. Ele armazena pouca energia. O que acontece? Quando a minha tensão ela vai para zero, o meu circuito resistor LED ele começa a consumir a tensão que está armazenada no meu capacitor. Então, aqui o capacitor está descarregando e antes mesmo do capacitor terminar de descarregar, a tensão sobe e ele carrega de novo. Então é isso basicamente que está acontecendo. Se eu colocar um capacitor maior, eu consigo armazenar mais energia. Então eu vou colocar aqui o meu capacitor de 47 microfarad. Então ele consegue armazenar uma quantidade maior de energia e nisso ele demora mais tempo para descarregar. Então ele dá uma alisada maior ainda na minha tensão. Eu vou aumentar de novo o capacitor. Vou colocar o capacitor de 470. Ó, como que já está ficando melhor. Está cada vez mais fininha a minha tensão, cada vez mais lisinha. Agora eu vou colocar o maior capacitor que eu tenho, que é o de 2200 microfarad. Pronto, agora eu tenho uma tensão praticamente contínua. A tensão ela basicamente mantém quase sempre o mesmo valor, que no caso é o valor ali de 4.08 volts que está medindo aqui no meu osciloscópio. E agora o LED ele não está piscando mais, ele está direto aceso, porque o meu capacitor está estabilizando a minha tensão. Para completar, eu vou desligar o meu gerador de função e vocês vão ver o meu LED ele continua aceso e a minha tensão vai caindo. E o LED ele vai apagando aos poucos, porque ele está consumindo a tensão que está armazenada no meu capacitor. Ela está baixando aos pouquinhos. Quanto mais baixa, mais demora para zerar. E o meu LED está ficando cada vez mais fraco. Olha, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, seguir a Fundação Zero em todas as redes sociais. Espero vocês no próximo vídeo.